Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa. Bom, hoje nós vamos falar de um tema. Na verdade, eu tinha me programado para um tema, mas chegando aqui na rádio, enquanto eu estava na recepção, eu relaxei, comecei a entrar em sintonia com o plano espiritual, e aí eu tive uma intuição, recebi, ou melhor, uma intuição, ou foi uma inspiração dos amigos espirituais, foi algo muito rápido, e eu resolvi mudar de tema. Em vez de falar sobre o tema percepções mediúnicas, que era o tema que eu ia falar hoje, eu vou falar sobre o tema como lidar com os famosos encostos. Como lidar com um espírito que a gente chama de encosto, que pode estar aí na tua casa, te acompanhando. Como lidar com esse tipo de situação? É o tema do programa de hoje. Antes eu quero apenas lembrar que nós vamos iniciar em breve uma série de estudos sobre cura energética. Serão programas que eu farei aqui na rádio sobre o tema cura energética, onde eu vou falar sobre aura, passes, vou ensinar vocês a trabalhar com essa questão da nossa bioenergia, e esses programas eles terão como complemento apostilas e videoaulas, ok? Nós vamos iniciar essa série em breve. Eu ainda estou preparando um material, por isso que eu não vou começar por enquanto, mas eu acredito que em fevereiro a gente inicie essa série, ok? Enquanto isso, vai divulgando para os amigos, vai divulgando para a família, para o pessoal acompanhar. Se você perder algum programa, não tem problema. Basta acessar o nosso site, eu vou passar no final do programa o nosso site, então pega uma caneta e um papel para você anotar. Lá no nosso site, você vai poder ouvir as gravações anteriores, caso você perca algum programa. Ah, Vitor, eu não acesso a internet, não mexo com o computador. Tudo bem, eu vou depois reunir alguns programas, vou gravar em CD e vou vender a preço de custo, simplesmente para aquelas pessoas que não mexem com o computador poderem comprar o CD e ouvirem no rádio, né, no aparelho de CD na sua casa ou no seu carro, tá bom? Então não se preocupem que eu vou fazer de tudo para vocês acompanharem essa série. De vez em quando nós vamos intercalar com entrevistas, com outros temas, para quem quiser também diversificar um pouco, mas a gente vai fazer essa série sobre cura energética, tá bom? Bom, então hoje eu tinha programado para falar sobre percepções mediúnicas, que é a matéria de capa da Revista Cristã de Espiritismo que está nas bancas de todo o Brasil. Mas eu resolvi mudar o tema em cima da hora. Então eu não sei se foi uma inspiração dos nossos amigos espirituais, porque foi algo muito rápido. Eu sentei em 3 minutinhos aqui na recepção e foi o tempo de eu relaxar e mudar de ideia. Então eu vou tentar falar sobre esse tema. Eu tive essa ideia basicamente porque eu estava folheando a Revista Cristã de Espiritismo desse mês, e tem uma matéria do Luiz Roberto Matos sobre o passe na desobsessão. E lendo essa matéria foi que eu comecei a ter a ideia de mudar de tema, e aí me veio na mente esse tema sobre essa questão de como lidar com encostos. Muito bem. Então, vou falar um pouquinho sobre esse tema. Se der tempo, a gente vai fazer uma prática rápida, mas que vocês podem fazer todos os dias ou sempre que quiserem na casa de vocês, no trabalho. Vocês podem fazer por mais tempo. Por quê? Essa prática que eu vou tentar fazer no final com vocês, vou tentar me organizar em termos de tempo para a gente conseguir fazer essa prática. A gente pode dizer que é uma prática de limpeza espiritual do teu ambiente. É uma prática mesmo de descarrego, entre aspas, né? Não gosto muito de usar essa palavra. É uma prática mesmo para caso
tem algum espírito te acompanhando na tua casa, algum espírito desequilibrado, precisando de ajuda, essa prática pode servir para encaminhar esse espírito para algum trabalho de socorro, algum trabalho de assistência espiritual. Então é bom para você e é bom para esse espírito. Muito bem. O que é um encosto? Veja bem, nós temos que diferenciar espírito obsessor de encosto, ok? Nem sempre o encosto ele é um espírito obsessor. Nem sempre ele está obcecado pela ideia de te fazer mal. Um espírito chamado de encosto, ele necessariamente não quer te prejudicar. Há encostos que nem sabem que estão acompanhando alguém. Tem espírito que morreu e que nem sabe que morreu. Porém, ao passar perto de você, caso haja uma sintonia, uma afinidade de sentimentos, pensamentos, esse espírito ele pode sentir agradável, se sentir bem ao teu lado e passar a te acompanhar. Por exemplo, vamos lá, deixa eu dar alguns exemplos de encosto. Então, primeiro, vamos gravar isso. Nem todo encosto necessariamente é um espírito que quer te prejudicar. Não. Às vezes pode ser um parente teu. Por exemplo, eu vou usar aqui até uma citação da matéria O Passe na Desobsessão, que está na Revista Cristã de Espiritismo, 145, que é a edição que está nas bancas agora em janeiro. O Luiz Roberto Matos ele dá uma ideia seguinte. Olha só, eu vou ler. Uma pessoa morre com depressão. Não que ela morreu de depressão, tá? Ela morre e ela está passando por um processo depressivo. Ela vai dormir. Vamos supor que essa pessoa, esse espírito, passe alguns tempos, alguns dias, dormindo após o desencarne. E ao despertar, ele está lá, na sua casa. Então vamos supor que esse espírito seja um parente teu, que vive na sua casa. Esse espírito, de repente, essa pessoa morreu, mas muitas vezes o corpo até já foi para o caixão, já foi para debaixo da terra, já foi cremado. E às vezes pode acontecer do espírito permanecer na tua casa. Por uma questão de apego, por uma questão de sintonia, de afinidade, ele continua lá. Muitas vezes esse espírito ainda nem compreendeu que ele morreu. Se for muito próximo da morte, ele pode ficar alguns dias sem entender nada, completamente confuso. Ele vai ficar confuso, ele vai tentar chamar você, chamar as pessoas da tua casa, ninguém responde, ele fica sem entender o que está acontecendo. Então vamos supor que esse espírito esteja passando por um processo de depressão. Estava passando antes de morrer, ele morreu, ele continua depressivo. Não é porque o sujeito morreu que agora ele vai estar bem. Vai estar lá no céu ou numa colônia espiritual. Não necessariamente. Cada caso é um caso. Vamos supor que nesse caso, esse espírito permaneça na tua casa. Se ele ficar lá naquele estado depressivo, se ele de repente tem uma ligação com você, se você começar a evocar a presença dele, por exemplo, ai, tadinho desse meu parente, morreu, ai, estou sentindo falta dele, estou sentindo tristeza, como eu gostava dele. Se você começa a entrar numa sintonia que dá abertura para fazer o link, para fazer a ligação mental e emocional com aquele espírito, pronto. Você vai estar atraindo, você pode, não estou dizendo que vai estar não. Você pode ser, tá? Não vamos generalizar. Pode ser que você atraia a presença daquele espírito para perto de você. E eu conheço pessoas que já me relataram situações que foi exatamente isso que aconteceu com elas.
elas acabaram atraindo a presença daquele espírito justamente devido ao quê? Delas ficarem evocando mentalmente, com aquela tristeza exagerada o tempo todo, evocando a presença daquela pessoa inconscientemente. Ela entrou numa sintonia que deu o quê? Deu abertura. Ah, mas eu não vou ficar triste? Sim, faz parte do processo do luto a tristeza. Mas lembre-se, tente ir aos poucos substituindo a tristeza por um sentimento de amor. Tente irradiar amor pelaquele parente que desencarnou. Lembre-se, o que morre é o corpo. O espírito continua vivo. Então, irradie amor, carinho, mentalize que você deseja tudo de bom para ele, que ele se prepare para essa nova vida, essa nova etapa que se inicia para ele no mundo espiritual, ok? Então, o que acontece? Se você fizer ligação emocional e mental com aquele espírito, no nosso caso aqui do exemplo, que estava com depressão, é possível que você comece a sentir o quê? Depressão. Você comece a manifestar os sintomas da depressão. Mas por quê? Porque há um encosto, um espírito que está ampliando isso em você. Você deu abertura. O processo começou em você. Você deu abertura. Porém, o encosto, o que ele vai fazer? Ele vai reforçar aquela tendência que você já está manifestando. Ele vai reforçar só isso. Seja conscientemente ou inconscientemente aquele espírito vai fazer isso. Por exemplo, no caso de um parente, que no nosso exemplo aqui, que está com depressão, que morreu e continua deprimido, se a pessoa começar a sentir depressão por causa desse encosto, claro que esse encosto não está fazendo isso por mal. Muitas vezes ele nem quer isso, mas devido à sintonia entre ambos, entre o espírito e a pessoa, há o quê? Essa transferência, essa ressonância do que um está sentindo para o outro, ok? Pode ser que o encosto faça de propósito. Pode ser que ele queira. Então vamos supor, a pessoa é alcoólatra e ela passa na frente do bar, morrendo de vontade de beber. Pode ser que ela atraia a presença daquele espírito encosto que vai tentar o quê? Reforçar a vontade naquele alcoólatra para que ele beba novamente. Então veja, não é um espírito que quer fazer o mal, mas ele quer sugar, ele quer usar drogas por meio daquela pessoa. Não deixa de ser um grau de obsessão aí. Nesse caso, não deixa de ser um grau de obsessão. Mas ainda assim, o espírito ele só quer te usar para ele poder ingerir a energia do álcool, absorver a energia do álcool através de uma pessoa, tá? Então esse é um tipo de encosto, só que no caso ele já tem consciência, ele já quer usar a pessoa em proveito próprio, ele já é um vampiro energético, ok? Já é um processo de vampirização. É um outro tipo de encosto que já começa a entrar no caminho da obsessão. Então, gente, nós termos a presença de espíritos na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, isso é relativamente comum. Talvez você não enxergue, não veja pela clarividência, porque você não tem isso desenvolvido, mas você pode sentir os sintomas. Às vezes, do nada, você pode ter uma sensação desagradável. E é possível que essa sensação desagradável seja causada por um espírito na tua casa, que por algum motivo você atraiu a presença dele. Você não é vítima aí que não tem nada a ver com a história. Por algum motivo você atraiu. Só que acontece que você começa então a sentir a presença dele, começa a ter sintomas energéticos, sintomas até mesmo físicos, emocionais, muitas vezes não diria que a origem está em você, repito, porém a presença do encosto vai reforçar isso em você, e aí você pode ter sintomas emocionais, como eu acabei de falar, físicos ou energéticos, tá bom? Por exemplo, ambientes que a gente frequenta
faz com que a gente possa atrair, sim, alguns encostos que gostem da gente, tá? Por algum motivo. Eu vou dar um exemplo. Quando eu era mais jovem, na minha época de solteiro, eu sempre critiquei as pessoas, os espíritas, que diziam o seguinte: ah, não é aconselhável ir no motel, porque no motel você vai estar com a presença de um monte de espírito obsessor que vai querer sugar a tua energia lá no motel, vai aproveitar e vai fazer sexo junto. E eu sempre torci o nariz para isso, sabe? E na minha vida de solteiro, eu ia muito e chegou uma hora que começou a me incomodar. Porque aí eu comecei a chegar em casa e aí eu comecei a ver os espíritos que eu estava atraindo. Quer dizer, até então eu torcia o nariz, né? Não levava muito a sério isso não. Com a minha clarividência aberta, eu comecei a ver os espíritos que me acompanhavam. E isso começou a me incomodar. Até que chegou o momento que eu deixei de ir. Então veja bem, você está falando, Vitor, você está dizendo pra gente que o espiritismo é contra, o espírita não pode ir no motel? Bom, primeiro, eu não sou espírita, eu sou espiritualista. Eu estudo o espiritismo, assim como outras doutrinas, e respeito, aprendo com todas elas, ok? Segundo, o espiritismo não dita regras. A única regra espírita é: amai ao próximo como a ti mesmo, ok? O espiritismo não dita regras e normas como certas religiões. Então você é livre para fazer o que você quer. Com relação a essa história do motel, eu não estou dizendo que você não deve ir. Você faz o que você quiser. Agora, se você for uma pessoa muito sensível, talvez você nem veja os encostos. Mas você pode ser que, você foi no motel hoje, de repente, amanhã, no outro dia, você começa a sentir umas coisas estranhas aí na tua casa. Você não começa a se sentir muito bem. E isso pode sim, não estou dizendo que vai ocorrer. Não estou dizendo que isso vai ocorrer. Mas pode ser que você atraia certos espíritos que vão querer o quê? Eles sentiram uma vontade de te acompanhar. E por uma questão de sintonia e afinidade, estabeleceu-se um vínculo energético, uma ligação energética, uma ligação emocional e mental que fez com que vocês se aproximassem. E pode ser que esse espírito passe a reforçar em você certas tendências. E elas comecem a o quê? A ficarem super excitadas em você. Tá bom? Então, talvez você esteja entendendo o que eu estou querendo dizer aqui. Né? Acredito que você está entendendo. Tá? Faça o que você quiser. Eu parei de ir, uma época da minha vida, faz muitos anos que eu não vou, porque me incomodava. Porque além de eu sentir os efeitos, eu via os espíritos. Eu chegava em casa, deitava, tomava um banho, deitava na minha cama, abria os olhos, os espíritos começavam a entrar no meu quarto. Então, assim, isso começou a se tornar incômodo para mim. E eu parei. Tá? Então, esse tipo de coisa é comum, a gente atrair esses encostos. Como lidar com isso? É na base da porrada? É na base do exorcismo? É na base do sai daqui em nome de Jesus, eu te expulso daqui? Não. Se você fizer isso, você vai estar brigando com eles. E se você pegar um cara, um espírito aí, ou uma mulher, um espírito aí meio barra pesada, você vai bater de frente com eles. Tem espírito, é raro, mas tem espírito que consegue provocar fenômeno de efeito físico. Movimentar objetos na tua casa. Tá? Eles conseguem. Conseguem te ferir, ainda que seja levemente, com marcas de arranhões. Você começa a acordar de noite com arranhões pelo corpo, que você não sabe de onde veio. Eu estou falando coisas, gente, de experiências, seja comigo ou seja com conhecidos, amigos meus, médiums amigos meus, ok? Não estou falando algo que eu simplesmente li na literatura, não. Se você não quiser acreditar, tudo bem. Né? Eu tenho uma postura cética. Eu só acredito quando eu penso muito, raciocino muito e aquilo faz sentido, ou quando eu experimento.
Quando eu vejo, experimento, quando eu vivencio, aí eu passo a acreditar. Né? Posso estar errado, claro, mesmo acreditando eu posso estar errado. Né? Mas eu já tenho minhas opiniões aqui com base na minha experiência. Então como lidar com isso? Não é na base da porrada, não é na base da briga. É na base da fraternidade, do amor, de querer bem. Vamos fazer, nós temos 5 minutinhos, vamos fazer rapidamente. Faça isso mais vezes na tua casa, no teu ambiente de trabalho, sempre que você sentir necessidade, faça. Não tem prejuízo nenhum. Ah, eu vou atrair encosto? Não, isso daí, se o encosto já estiver na tua casa, pronto, ele já está lá. Isso daí é para você lidar com eles. Só que faça com mais tempo. Aqui agora nós vamos fazer um pouco acelerado, porque eu só tenho 5 minutinhos. Faça em 10, em 15, tá bom? Mas faça bem tranquilamente, tá? Então, em primeiro lugar, comece a relaxar sentado aí na cadeira, no sofá, inspire o ar profundamente e solte o ar relaxando. Foque a tua atenção na sua respiração, até que a tua mente se acalme, ok? Você vai ficar assim durante alguns minutos. Agora, para efeito de aprendizado, nós vamos ficar um pouquinho assim. Então, respire tranquilamente, encha os pulmões de ar e relaxe tranquilamente o corpo, soltando o ar, prestando atenção na tua respiração, acalmando a mente. Fica assim um pouquinho. Eu quero que nesse momento você tente se conectar com aquilo que para você é mais sagrado. Eu quero que você deixe de lado aquela mente que julga, que critica, que condena. Eu quero que nesse momento você se permita deixar de lado mágoa, ódio, ressentimento. Se você conseguisse manter esse estado de perdão, de harmonia, para sempre, seria o ideal. Mas eu sei que nós somos seres humanos e estamos no nosso processo. Mas nesse momento, permita-se entrar em sintonia com aquilo que para você é mais sagrado. É Deus, é Jesus, são os santos, os orixás, os guias espirituais, não importa. Vai na tua fé. Inspire o ar. E eu quero que nesse momento você se permita um pouco de trégua, um pouco de paz interior. Comece a inspirar o ar sentindo essa luz, essa paz, esse bem-querer no centro do teu peito. Esse sol vai aumentando de tamanho conforme você respira. E você vai colocando muito sentimento de amor, de querer bem, de gratidão pela vida. Você sabe que você é um espírito imortal. Entra em sintonia com a divindade. Permita que o teu chakra cardíaco, o centro do teu peito, seja um sol de luz e seja um canal do amor divino. Estenda as mãos nesse momento
na tua casa, onde você estiver, estique as mãos e eu quero que você sinta que uma energia de amor sai do teu peito, como um raio de sol, passa pelos braços e antebraços e começa a se acumular na palma das mãos. Sinta as palmas das mãos acumularem em cada palma um sol de luz. É uma energia de luz, como um sol que sai do teu peito, carregada de amor, carregada de carinho. Sai do teu peito, passa pelos braços e está nas tuas mãos. E agora, estenda as mãos e sinta que você está irradiando luz para todo o teu ambiente onde você está. Visualize, use o poder da visualização e sinta que a luz sai das tuas mãos e começa a limpar todo o teu ambiente. E peça, Deus, Jesus, se algum espírito está aqui nesse ambiente, encaminhe esse irmão, essa irmã para uma colônia espiritual, para um hospital espiritual, que ele possa receber ajuda, que ele possa receber tratamento, que ele possa receber amparo nessa nova jornada que se inicia. Irradia a luz para todo o teu ambiente, com muito amor, com muito carinho, com muita vontade de ajudar. Depois que você ficar um tempo assim, diga mentalmente: nesse momento eu encerro a minha irradiação de luz. E guarde para você, se dê um passe, guarda para você essa energia de luz e encerre. Você vai fazer isso por mais tempo na tua casa, porque o nosso programa chegou ao fim. Então eu tive que ser muito breve. Eu prometo que faço com mais tempo nos próximos programas, ok? Faremos novamente com mais calma. Mas faça exatamente desse jeito, só que fique por mais tempo em cada etapa do processo, tá bom? O importante é você irradiar luz para o teu ambiente com muito amor, muito carinho. Acesse o nosso site para mais informações sobre as nossas revistas: www.rcespiritismo.com.br. É o site da Revista Cristã de Espiritismo, que está à venda nas bancas de todo o Brasil. Procure lá a nossa revista numa banca mais perto da tua casa, ok? Bom, programa que vem a gente continua sobre esse tema com mais calma. Fique na paz e até o nosso próximo programa. Você ouviu na Mundial, programa Música e Mensagem, o som que eleva a alma, com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção.